Eu sou um flaner e sou um voyeur. Jesus Cristo nunca foi evangélico. Jesus Cristo nunca foi católico. Nunca foi espírita. Nunca foi umbandista. Jesus Cristo nunca teve religião. Jesus Cristo sempre pregou amor. Então você em casa agora vai ter uma oportunidade única na televisão mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está chegando agora, né? Para o pessoal que já chegou também. Bom, esse aqui é um tema que a premissa básica é a seguinte: a gente acho que já compreende, não é tão difícil de entender, né, que golpes de Estado são organizados há bastante tempo, em especial no pós-guerra. Começa uma série de golpes de Estado e mais recentemente na forma como eles são organizados hoje, que é tentando atender certas premissas constitucionais, não ser um assalto à Constituição de uma forma tão flagrante, né? Tenta manter certos artifícios legais, formais, ao contrário de tempos atrás, que também se acreditava que estava seguindo a Constituição. Em 64 tem lá o deputado que declara a vacância da presidência e tal. E sempre se procurou meios legais para se legitimar a ilegalidade, o golpe de Estado, mas agora você vê que as instituições continuam a funcionar, né? Continuam a funcionar, ter eleições e tudo mais, sem uma ruptura assim mais visível, né? Se faz os golpes de Estado, pelo menos na América do Sul, de uma forma que não seja tão chocante. Ou como em outros lugares aí no Oriente Médio, Norte da África, ou na Ucrânia mesmo, você cria as revoluções coloridas e tal, você dá a desculpa de revoltas populares que estão tirando governos despóticos e tal, impopulares, mas que na verdade estão atendendo aí ao imperialismo, né? Como sempre. Então, tem uma outra situação que é a seguinte: tudo bem, um golpe político, né, dos políticos, tudo bem, pode ser apoiado pelo imperialismo e tudo mais, tem um apoio econômico, apoio político, apoio da mídia, apoio de tudo do imperialismo, mas são golpes políticos feitos por políticos ou com políticos envolvidos. O que eu quero trazer aqui é uma noção de crise econômica, crise de desintegração econômica controlada, ou seja, uma crise, né, que é controlada, mas que não necessariamente envolve diretamente agentes políticos. São outras pessoas, outras figuras que estão envolvidas nisso. A princípio, né, não é isso o tema, mas só para poder colocar numa coisa assim mais próxima, a Lava Jato é uma crise controlada de desintegração da economia. Foi, né, uma crise controlada. Aquilo ali foi planejado para bloquear os investimentos da Petrobras, bloquear os investimentos das empreiteiras, se criminalizar, fazer obra no país, e aí você criou uma crise econômica de fato que ajudou depois no golpe de Estado. Então a crise de desintegração econômica controlada é uma crise controlada, ou seja, planejada, ela está muitas vezes de mão dada com a crise política. Bom, em 1978, né, o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o CFR, Council of Foreign Relationships, ele lançou o Projeto 1980, que era o título do projeto todo é assim, né? Projeto 1980, a desintegração controlada e o desmantelamento das concentrações industriais científicas avançadas no mundo. É um projeto, né, que é publicado em 78, mas que vem na esteira das duas crises do petróleo, a de 73 e a de 79. Você pode dizer, de um modo geral, vou fundamentar, vou explicar, que a de 73 não necessariamente foi uma obra do acaso, mas talvez, eu não sei até que ponto ela foi tão planejada, mas com certeza foi provocada. E a segunda crise, não tem dúvidas, né, foi algo já com controle da oligarquia financeira total, de frente a frente. Eu estou usando aqui, né, como referência para poder falar sobre esse conceito, essa noção de crise econômica controlada,
de um livro do Daniel Stulin, que é Fora de Controle. Como o Ocidente criou, financiou e desencadeou o terror do Estado Islâmico no mundo. Então, a primeira parte, o primeiro capítulo do livro, né, é um longo capítulo, são 3 capítulos, né, enfim, 3 partes, está lidando com esse tema. Então, você tem, a princípio, para poder falar da crise de 73, um primeiro marco, que é o marco do fim oficial do sistema de Bretton Woods, quando o Richard Nixon desatrela o dólar ao ouro, né, a paridade que existia, que era uma forma de você evitar a especulação monetária e ter um regime relativamente justo de trocas entre os países. Então o dólar passa a existir de forma autônoma, né, sem ter essa vinculação com o ouro. Só que isso traz um problema grande para o dólar, né? O dólar passa a se desvalorizar, já que ele não estava atrelado ao ouro, ele acaba caindo numa espiral de desvalorização, ainda mais frente à moeda alemã, à moeda japonesa e à moeda francesa. Então, a primeira crise do petróleo, ela com valorização de 400% do barril, ajudou a criar o mercado dos petrodólares, a trazer esse fundo, né, essa liquidez, essa sustentação que o dólar já não tinha mais quando se desatrelou do ouro. E, por outro lado, também começou a minar uma outra forma, um outro eixo, né, de desenvolvimento econômico que estaria nesses lugares, né, pensando na Europa, França, Alemanha, ao contrário de Wall Street e a City de Londres. França e Alemanha, que se conecta depois, né, com que na própria década de 80 vai se falar de eixo produtivo Berlim, Paris, Viena. Ou seja, se você tem 2 praças fortes financeiras, comerciais ali na França e na Alemanha e também no leste europeu, você tem como fazer ali, era o início, né, de uma discussão, ou de reiniciar essa discussão, que essa discussão do século XIX, sobre a reintegração ou a integração eurasiática. Então é um golpe de Wall Street, da City de Londres. Bom, mas aí até a crise do petróleo, a primeira, a segunda, a primeira foi no rescaldo de uma série de guerras ali dos países árabes contra Israel. Israel, acho que tem que ser entendido Israel como um posto avançado do império, né, do imperialismo aí, da City de Londres, de Wall Street, né, império anglo-americano do Atlântico Norte. Hoje você vê como não teve uma saída, né, de mudança do sistema financeiro, seria essa saída europeia, né, indo para a Ásia, né, hoje a Europa totalmente a reboque dos Estados Unidos e da City de Londres, né, ou seja, do antigo imperialismo, dos antigos britânicos, né, que estão tanto no sistema financeiro como estão lá no aparato da OTAN ou no Vale do Silício. A Israel, como esse posto avançado, acabou provocando essa série de guerras dos países árabes contra Israel, sempre visto, né, como uma ocupação, como uma coisa assim fora do comum. O Nasser foi um grande nome, né, do nacionalismo egípcio, acabou se descredenciando muito nessa guerra, chegou a pedir a renúncia, depois voltou ao cargo, mas muitas conquistas que ele teve, né, que ele fez lá no Egito, acabaram ficando um pouco, né, embaraçadas, porque ele se desgastou muito com essa guerra. E essa guerra acabou levando à crise do petróleo, os países se organizarem na OPEP e aumentarem 400% o valor do barril. Mas, né, segundo aqui o Daniel Stulin, teve uma reunião já em maio de 73, na Suécia, né, aquela velha história do Clube Bilderberg. Acho que teria abrir um parênteses para poder falar um pouco sobre esse clube, mas a princípio são reuniões de pessoas de elite, né, que acontecem o tempo todo. Algumas são públicas, outras são privadas. E ainda hoje as reuniões do Clube Bilderberg são privadas. E não pode, né, dependendo, nos Estados Unidos,
esses agentes públicos, ministros e tal, presidente, etc., não poderiam participar dessas agendas com outros agentes públicos sem colocar isso na agenda oficial, né? Eles não podem participar, segundo a lei, de reuniões secretas, né, para tratar de assuntos de Estado. Isso não pode ser feito de uma maneira que não seja do conhecimento público. E eles fazem isso, claro, né, no Clube Bilderberg, em outras organizações, em outras reuniões. O Clube Bilderberg acabou ficando muito famoso graças ao trabalho do próprio Daniel Stulin e de outros jornalistas que cobrem até hoje. Esse ano eu vi a Max Blumenthal, a Whitney Webb falando sobre o Clube Bilderberg, as reuniões. Então você tem algumas pistas, né? Hoje esse Clube Bilderberg está muito desacreditado porque esse caráter secreto, esse secretismo dele já meio que passou, né? Meio que já foi, né? Já virou uma lenda, mas ainda assim continuam se reunindo. Uma reunião que acontece desde a década de 50. Eu acho interessante, né, falando nesse tema, já que abriu esse parêntese, o Daniel Stulin, em outro livro, né, que é O Império Invisível, ele dá uma definição aqui, né, de como ele entende esse clube e como ele aborda. Eu vou ler o trecho, tá logo no comecinho aqui, um convite inesperado, não chega a ser um capítulo, é um diálogo que ele tem com o Jesse Ventura, e ele escreveu, né, um e-mail para o Jesse Ventura, onde ele mostra como é que ele encara esse fenômeno que seria altamente conspirativo. É o seguinte: nos círculos relacionados com o antigo membro do Partido Nazista, o príncipe Bernard dos Países Baixos, que teve que abandonar o partido para poder se casar com a princesa holandesa, foram os fundadores dos Bilderbergs. Se tratava de um organismo patrocinado pela monarquia anglo-holandesa, sob o mecenato direto dos consortes reais britânicos e holandeses. É uma parte significativa e típica de uma rede cujos objetivos são os mesmos que os do consórcio sinárquico internacional de interesses financeiros que havia respaldado a instauração de regimes fascistas na Europa entre 22 e 45. Suas atividades têm sido encaminhadas a realizar diversos esforços para estabelecer um sistema fascista internacional sob o manto da globalização. É um assunto que vale a pena estudar em qualquer investigação sobre as redes interrelacionadas que se associam com vários acontecimentos desagradáveis das últimas décadas. Sempre recomendo que as pessoas o analisem como um fenômeno sociológico, mais que como uma questão conspirativa. Esse enfoque seria o mais benéfico para enriquecer a compreensão que se tem da história recente e da atual, uma vez que se evitaria a visão estreita, conspirativa, entre aspas, né, conspirativa, que, por ser simplista, em realidade obscurece mais do que descobre, né? Obscurece mais do que esclarece, porque está em espanhol esse livro, tá? Então, houve, né, em maio de 73, essa reunião do Clube Bilderberg na Suécia, num hotel aqui que o nome para mim é impronunciável, né, Stadsjobaden, né? Enfim, sueco, né, complicado. E eles falaram que era importante ter um choque, né, do petróleo. Eu acho que para poder dar esse valor de novo, né, incrementar de novo o valor do dólar e das ações negociadas em Londres e Nova York. Então, a conversa, nesse caso aí, já prevendo esse choque, prevendo esse aumento a partir, né, de uma provocação, ou utilizando essas guerras aí, né, que estavam em andamento, as conversas eram o seguinte: a conversação não girava em torno de como nós, né, alguns dos representantes mais poderosos dos países industrializados do mundo, convencemos as nações árabes da OPEP para não subir os preços de petróleo de um modo tão drástico. Mas, em seu lugar, se falou do que eles, né, do que nós, no caso, né, a elite, com todos os petrodólares que chegarão inevitavelmente aos bancos de Londres e Nova York, procedentes dos ingressos derivados do petróleo e das nações árabes da OPEP.
Então, enfim, eles não falaram, né, a reunião não, como consequência desse choque, a consequência deles, a reação, né, a ação e a reação deles seria de não pedir para os países da OPEP baixarem o preço, não fazer um aumento tão drástico, mas como trabalhar isso por dentro, né, da Bolsa de Valores e como se beneficiar desse aumento tão drástico do preço do petróleo. O aumento de 400% do preço do petróleo em 73 e 74 salvou o dólar, que conseguiu sair, né, sair a flote, eu não sei como é que eu vou traduzir isso do espanhol, sair a flote em um mar de petróleo. Uma vez mais, temos que recordar que Nixon havia acabado com a paridade do dólar com o ouro de maneira unilateral em agosto de 71, através do qual o dólar caiu, né, se despedaçou em aproximadamente 40% frente a importantes divisas como o marco alemão e o ien japonês, o que salvou o dólar, o que salvou Wall Street e o poder do dólar como entidade financeira, mas não a economia estadunidense, sob nenhum aspecto, foi a comoção dos preços de petróleo da OPEP com a mencionada subida de 400%. Então você tem uma crise aqui, a princípio gestionada, né, pelas elites, né, para poder salvar o dólar e manter o eixo financeiro vinculado a Wall Street e a Londres, né, a City londrina. Esse é um ponto. A gente está em 73, mas aí já começa os planos na década de 70 para essa desintegração geral, né, na virada de 70 para 80. E aí você tem a criação aí do Clube de Roma e a conferência, por exemplo, de Istambul de 72, a Conferência Climática de Istambul de 72 e todo o processo aí do Clube de Roma, dessas conferências climáticas, de ver a população do terceiro mundo como um mal para a humanidade, uma população pobre, miserável, e que a industrialização desses países seria ruim porque iria implicar, né, no aquecimento global. Então você tem que manter essa população pobre e miserável com ajudas aí que vêm de organismos internacionais, como hoje acontece muito lá na Amazônia, muito lá no Acre, né, Rondônia, etc., com a atuação de ONGs e tal, né, dessa sociedade civil ajudando. Então todo esse planejamento ambientalista, para poder ser um contrapeso, né, ou ser uma contraforça a um processo que se seguiria a descolonização do pós-guerra, que seria o processo de industrialização dos países depois do pós-guerra. Então a elite se reorganiza, cria esse projeto 1980, que é o projeto para desindustrialização, ou para impedir a industrialização dos países em desenvolvimento, e o plano do Bernard Lewis, que é um teórico britânico, o plano do Arco das Crises, que depois vai ser um plano também que vai estar por trás o Brzezinski, que também tem essa noção de se criar o Oriente Médio como uma área conflagrada, de fazer do Oriente Médio ou do Sudeste Asiático ali, né, norte da África, Sudeste Asiático, um lugar de confrontação permanente, uma para poder impedir a influência da União Soviética na região, e outra de balcanização mesmo, né, de impedir o desenvolvimento daquela região, que o desenvolvimento daquela região se conectaria com o eixo asiático e também seria um pulo ali para uma conexão com o eixo europeu, ou seja, de novo o império, né, o imperialismo tentando impedir a integração do bloco euroasiático. Aí, por exemplo, né, tem que fazer alguns parênteses, algumas explicações assim por fora, né, de contextualização, ou para trazer um pouco mais aqui para alguns temas recentes. A questão do direito das mulheres, né, bem falado. Você teve o problema lá da Suprema Corte dos Estados Unidos que proibiu o aborto. E na esteira desse problema, uma série de denúncias de estupro. Teve da menina de 11 anos, né? Teve de uma outra menina que eu esqueci, não sei quem é agora, eu não peguei na época quem era, mas ela veio junto com essa da menina de 11 anos. Teve o problema do médico agora, estuprador também, né? Isso acontece diariamente, né? Acontece isso muito.
isso você não tem uma campanha da mídia, né, para combater isso, né, para denunciar isso. Isso foi o que veio no rescaldo dessa decisão da Suprema Corte para criar esse problema aí, né, que o aborto também vem muito na ideia do estupro, né, das mulheres poderem optar pelo aborto caso elas tenham sido estupradas. Então, aborto e estupro estão interrelacionadas. Isso virou pauta da mídia internacional de tempos para cá. Então, passou a se falar também de uma maneira difusa aí do direito das mulheres. E eu fico lembrando aqui do artigo, eu esqueci do nome agora do livro, né, um livro publicado pela Autonomia Literária. Não é a Goldman, né? A moça Goldman estudou o direito das mulheres pós-revolução de 1917. E aí que meio que entra num crepúsculo aí depois com o stalinismo, mas essa outra, que tem um artigo grande na Jacobin, se alguém quiser referência me pede e eu passo, né? Tem um artigo grande na Jacobin sobre isso, e tem um livro publicado pela Autonomia Literária, e tem um artigo que deu origem ao livro dessa moça, que, enfim, o nome não estou conseguindo lembrar, falando sobre a liberdade sexual das mulheres no bloco socialista, né, no leste europeu em especial. E o que acontece é o seguinte, você tem uma prosperidade material, as mulheres no bloco socialista, elas trabalhavam, elas tinham o próprio dinheiro e tal, os próprios recursos, então é claro, elas tinham maior decisão sobre a própria vida, isso dava maior liberdade sexual, também maior satisfação sexual. Na verdade o nome do livro é Por que as mulheres têm melhor sexo sob o socialismo e outros argumentos a favor da independência econômica, publicado ano passado pela Autonomia Literária. E o nome do artigo da Jacobin é Porque o socialismo como é que é melhor na cama, uma coisa dessa, né? Porque o socialismo é melhor de cama. É interessante, né? Então, de fato, né, a União Soviética cria um certo estado de bem-estar social, pós-revolucionário, e pós-guerra também, né? No pós-guerra, então a Europa procura responder isso com seu estado de bem-estar social. As mulheres, né, no caso aí, você tinha essa guerra de propaganda, né? Durante esse período de Guerra Fria, o que é melhor, onde tem mais liberdade, se é no capitalismo ou se é no comunismo, mas em geral, né, a maior liberdade estaria no capitalismo, só que uma liberdade de fato, assim, né, mais material, estaria no comunismo. Essa briga a partir dos direitos das mulheres, dos direitos femininos. Então, nessa história louca de propaganda contra propaganda e tal, e o fato dado concreto é que as moças sob o socialismo, né, pelo fatos objetivos, tinham uma vida melhor do que as mulheres, de modo geral, no capitalismo, né? Então, você vê isso no caso das mulheres afegãs, quando os Estados Unidos retirou as tropas, né? Surgiu na internet um monte de fotos das mulheres afegãs dirigindo, fumando cigarro, né? Sem burca e tal. Isso foi o Afeganistão sob regime socialista nessa época, década de 70. Então você tinha essa briga, né, para poder a União Soviética, como um lugar que desenvolvia bastante, né, os poderes produtivos, a indústria e tudo mais, um lugar que foi pioneiro, né, na pesquisa espacial, nos supercomputadores, né, na siderurgia, no lingotamento sintético, depois que vai dar origem lá ao toyotismo no Japão. Tem uma série de problemas da própria União Soviética, mas que tinha essa indústria funcionando e com o estado de bem-estar social, com essas liberdades também individuais por causa do desenvolvimento material. O Ocidente, em plena decadência no pós-guerra, tenta desmontar essa influência e transformar o Oriente Médio num arco de crises, né, e esse foi o objetivo desse plano 1980, do arco das crises do Bernard Lewis, e por que essas duas crises do petróleo foram fabricadas, e também o caso, né, do Irã, né, do Ayatollah Khomeini, que entrou lá com o fundamentalismo islâmico, ou seja, você tem, de um lado, aquela loucura lá de Israel, na verdade, a loucura de Israel,
E de outro lado você tem um fundamentalismo islâmico de um tipo muito parecido com o catolicismo, né? O Stulin pega uma declaração do Khomeini de 82, que ele fala o seguinte, né? Existe uma contradição fundamental entre o Islã e a noção de pátria. Todos os valores baseados no nacionalismo são expressões do imperialismo ocidental. Devemos criar um único governo islâmico universal. Ou seja, ele está aqui realmente contra, né, um valor antigo, né, do Ocidente, que é o valor de nação, né, lá da época da Paz de Westfália e tudo mais, como se fosse desenvolvendo a partir do século XIX, principalmente também, né, que tem meio que a consolidação disso com as revoluções americana, francesa, etc. Né, isso não é tanto uma questão do imperialismo, mas ele sim está sendo imperialista a tentar criar uma noção geral, universal, de tipo católica, né? Uma uniformização, um governo único de um islamismo de tipo fundamentalista. Então, o Ayatollah Khomeini trabalhando como um agente aqui também, né, do imperialismo, acabou trabalhando como um agente do imperialismo, né? Essa é a colocação aqui do Daniel Stulin, que apesar de ter trabalhado para a União Soviética, né, como ele é ex-coronel da KGB aposentado, quer dizer, ele diz que o objetivo imediato não era a União Soviética. Igualmente como aconteceu com a desestabilização encoberta da Arábia Saudita ao longo dos anos 70, o objetivo da operação era os legisladores da Alemanha Ocidental, França e Japão, qualificados através de um tom alarmante, né, chamados de neomercantilistas, nos documentos do Projeto 1980, referindo-se a seu compromisso com a agressiva política de expansão industrial. O estrangulamento, né, da produção de petróleo era dirigido para acabar com o apalancamento, enfim, para retirar a liquidez do sistema monetário europeu, que era liderado pela França e Alemanha, e um comércio mundial e os investimentos, enquanto que o plano de Bernardo Lewis, o arco das crises, subvertia seus possíveis sócios permanentes nos países produtores de petróleo. Então é isso, né? Você tem a tentativa de criar um sistema monetário alternativo, né? Não tão alternativo assim, né? Enfim, né? Não como hoje é a partir da China, da Rússia, dos BRICS, mas era o possível ali no momento, dentro do Ocidente pelo menos, já que estava fora de jogo uma união Oriente-Ocidente, devido a esse contexto de Guerra Fria, mas esse sistema financeiro alternativo ele serviria, né, como ponte de ligação para uma possível integração eurasiática no futuro, né? Ele disse que a crise dos reféns, no caso, foi uma ferramenta de gestão política criada por uma facção da Síria, partidária do Bush pai, implantada mediante uma aliança a priori com os fundamentalistas islâmicos de Khomeini, ou seja, foi uma crise criada também, tal como mencionado antes, respondia a um propósito duplo. Por um lado, manter o Irã intacto e livre de comunistas, permitindo a Khomeini o controle total, e por outro, desestabilizar a administração de Carter e colocar George Bush, que era um agente da CIA, né, trabalhou para a CIA, foi diretor da CIA, na Casa Branca. Então, é isso, o Irã aí trabalhando como essa quinta coluna, essa segunda coluna, para poder desestabilizar novamente o Oriente Médio e acabar levando a essa segunda crise do petróleo, né? Que aí senta na mamona, né? Aí o negócio foi pro buraco de uma vez por todas. Bom, então o Ayatollah Khomeini e a segunda crise do petróleo. Eu vou praticamente ler, né, o que está escrito aqui no livro, né, e aí fazer qualquer comentário, mas acho que já está tudo aqui, né? Ainda mais com as explicações que eu dei antes. Vamos lá. E desculpa que é uma tradução simultânea aqui, tá certo que é do espanhol, né? Não é tão difícil, mas às vezes não fica tão evidente. O plano intencionado para urdir uma crise no Irã, que começou em 4 de novembro de 79, com o sequestro de 60 reféns estadunidenses
na Embaixada dos Estados Unidos em Teherã. Em um sentido mais amplo, toda a história da operação anglo-estadunidense que colocou Khomeini no poder só pode se entender no contexto da batalha que aconteceu no mais alto nível da geopolítica e das finanças mundiais. O plano se baseava no estudo detalhado do fenômeno do fundamentalismo islâmico apresentado pelo Dr. Bernard Lewis, especialista britânico em Islã, naquele momento transferido para a Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. O plano de Lewis, revelado na reunião do Clube Bilderberg celebrada em maio de 79 na Áustria, respaldava o movimento radical dos irmãos muçulmanos que estava por detrás de Khomeini, com o fim de promover a balcanização de todo o Oriente Próximo muçulmano segundo umas linhas étnicas religiosas. Lewis sustentava que o Ocidente deveria fomentar grupos autônomos como os curdos, os armênios, os maronitas libaneses, os coptas etíopes, os turcos azerbaijanos, etc. O caos se propagaria no que ele denominou de um arco de crises que se estenderia das regiões muçulmanas até a União Soviética. Porque os Estados Unidos e o Reino Unido puseram deliberadamente em marcha o que poderia se converter em uma crise incontrolável que levasse a um colapso econômico global e inclusive a uma terceira guerra mundial. Consideramos essa questão em dois níveis. Em primeiro lugar, a curto prazo, a facção anglo-estadunidense de Londres e Nova York estava totalmente decidida a destruir o sistema monetário europeu, que havia instaurado em 78 as potências europeias continentais, principalmente a Alemanha e a França. O SME, o Sistema Monetário Europeu, estava pensado para se converter em um sistema de substituição que havia que ficaria finalmente separado do Fundo Monetário Internacional que estava insolvente. Essa transformação fundamental do equilíbrio financeiro mundial, que deslocaria o centro de gravidade surgido na raiz da Segunda Guerra Mundial em Londres e Wall Street, deslocaria isso de Londres e Wall Street a Paris e Bonn. Isso poria um perigo claro e iminente para a classe governante anglo-estadunidense. Por esse motivo, a oligarquia criou uma crise do petróleo. Com uma nova escassez da oferta e a alça e o aumento do preço do petróleo cru, debilitaria as economias industriais da França e Alemanha. Também causaria estragos no terceiro mundo, ao ser um sócio-chave do bloco do sistema monetário europeu desde o ponto de vista político, e obstacularizaria as negociações entre o SME e os árabes sobre a integração do poder financeiro árabe em tal organismo. Essa crise intencionada a partir do Irã, um país estratégico-chave, está pensado junto com esse fim. Foi pensada junto com esse fim, né? Em segundo lugar, num prazo mais longo, a destruição da nação iraniana, formaria parte da estratégia mundial identificada no informe Projeto 1980 do Conselho de Relações Exteriores, coordenada por Vance, Brzezinski e Harold Brown. A destruição do Irã precipitaria a desaceleração do crescimento industrial em todo o mundo e aceleraria a tendência à criação de blocos monetários regionais e a fragmentação geral do comércio mundial. O regime do Shah, apesar de estar disposto a acatar as ordens de qualquer governo estadunidense, era incapaz de implantar uma política de autodestruição pela via constitucional. Só o país com uma massa de população psicótica suscetível de ser manipulada à vontade é capaz de se submeter a esse processo. Até a Revolução Feudal Clerical que derrotou o Shah, o Irã ia no caminho de se converter talvez no principal exemplo do processo de industrialização. O Shah esperava que o Irã figurasse entre os 10 principais países industrializados do mundo antes do ano 2000. O motor da industrialização iraniana foi a produção petrolífera, sob a direção da Companhia Nacional de Petróleo Iraniana,
que em 78 era provavelmente a maior empresa petroleira do mundo. Nos anos 70, o Shah se enfrentou o cartel privado do petróleo dominado pelos britânicos, que havia controlado durante décadas o cru iraniano. Em outubro de 78, fracassou as negociações em torno de uma oferta britânica que exigia direitos exclusivos sobre a futura produção de petróleo iraniano, à vez que se negou a garantir a compra do cru. Então, os britânicos, né, se negaram a garantir a compra do petróleo cru dos iranianos. Sua negativa a se submeter às condições draconianas que Londres impunha para renovar o acordo de 25 anos de duração que esperava em 78 foi um fator-chave na decisão dos britânicos de derrotar o Shah e colocar em poder a um fundamentalista, o Ayatollah Khomeini. Então, aqui já está, né, o início dessa situação aí da segunda crise do petróleo. Já, né, também operacionada, também articulada, ou seja, também algo que foi feito com objetivos específicos, né? A princípio, salvar o dólar e salvar o sistema financeiro de Londres e de Wall Street, atacar a União Europeia, impedir a criação de um sistema monetário alternativo que estaria baseado na França, na Alemanha e também no Japão, ou seja, potências alternativas continentais que poderiam dar lugar a uma União Eurasiática. Bom, enfim, aí o assassinato do Anwar el-Sadat no Egito, que também era outro político que tinha essa noção, né, de industrialização e aproveitar também o aumento do valor do petróleo para poder aumentar, né, os investimentos no país, né, usar o cru para poder aumentar os investimentos no país. É o caso aqui do Brasil também, que teve um golpe de Estado depois que a gente descobre grandes reservas de petróleo e essas reservas estavam orientadas para financiar o próprio país, para aumentar e dar um salto, né, no desenvolvimento do país. O caso do Paquistão, que também sofreu, né, mudanças de regime, golpes de Estado, porque o Paquistão é um lugar-chave para essa integração euroasiática, o Irã embaixo, a Índia do lado, né, o Afeganistão, enfim, você chega, né, também na Europa e na Ásia com facilidade, tem que passar pelo Paquistão. O Paquistão é sempre um problema, né, continua sendo um problema. Então é isso. A Síria, o problema da Síria, que a Rússia contornou recentemente. O problema da Líbia, que nada foi contornado ainda, do norte da África. Então esse caso, né, jogando o livro de lado um pouco, acho que já foi, esse caso do que aconteceu, né, nesse projeto de 1980, é importante para ver qual era a política imperialista para o terceiro mundo, a partir do fim do sistema de Bretton Woods, e no segundo momento, você teve o processo de descolonização. Então essas nações descolonizadas, né, no pós-guerra, elas tinham que se industrializar. E outras nações que estavam descolonizadas também estavam buscando a industrialização. O Brasil, né, 300 mil, até Cuba, buscou a industrialização. Você impedia essa industrialização, uma através de golpes de Estado clássicos, outra através de guerras e outras através de crises econômicas, né, que são fabricadas. Então essa grande crise do petróleo, as duas crises do petróleo, foram crises econômicas fabricadas para poder manter o valor do dólar, manter, né, a hegemonia do dólar no mercado mundial e sem as amarras dos acordos originais de Bretton Woods, ou seja, o dólar como realmente soberano, né, enquanto moeda internacional. E junto, né, a todo esse processo de golpes de Estado, de guerras e de crises financeiras, para bloquear a industrialização, você tem todo o processo de criação dos projetos ambientalistas a nível internacional, né, Clube de Roma, Conferência de Estocolmo, etc.,
que aí vai ganhando couro jamais, né, década de 90 e agora já está. Eu acho curioso, assim, porque eu sou, enfim, não sou velho, né? Eu também não sei se eu sou um jovem adulto, mas não tenho 40 anos ainda, não sei como é que eu estou nessa situação, mas daqui a pouco eu cheguei nos 40, mas então eu lembro, né, na época da escola você tinha aquelas bandeiras, né, fora Alca, fora FMI, etc e tal, e o ambientalismo era visto, né, por parcelas assim consideráveis da esquerda como o neocolonialismo, porque impede, né, ou impediria a industrialização, a modernização dos países em desenvolvimento. E hoje você vê o pessoal aí chamado de esquerda desenvolvimentista, né, o desenvolvimentista, defendendo coisas como Bidenomics, né, Green New Deal, etc. Ou seja, o ambientalista reconfigurado. O pessoal fala muito de transição energética, etc. e tal, mas sem ver que, na verdade, essas fontes alternativas, né, elas têm uma série de problemas, né? Por exemplo, a questão da Alemanha. A Alemanha, ultimamente estava querendo recolonizar o Marrocos com painel solar, né? E o outro que as fontes intermitentes estavam dando problema com as termoelétricas, porque, como elas são intermitentes, tem que ficar ligando e desligando a termoelétrica. Isso produz um gasto muito maior, um desgaste também das usinas, ou seja, produz até mais poluição. Todo esse problema aí do gás, né? Ver como a China tem combatido a poluição, né, a partir da diminuição do uso do carvão, e também você vai melhorando as usinas também para produzir menos fuligem, né, menos partículas poluidoras. O gás natural, né, é uma boa solução. No Brasil você tem hidrelétrica, e até casa bem com os modelos de eólica e solar, porque não tem esse gasto excessivo com as termoelétricas, né? O solar e a eólica acabam, né, trabalhando bem junto com as hidrelétricas, então a gente tem uma matriz energética muito limpa, muito boa, mas mesmo assim aqui é complicado, o pessoal quer reduzir tudo, a solar e a eólica, e é impossível, né? Essas são tecnologias do passado, né? A energia do sol, né, energia do calor, no caso ali, do sol, vindo do sol direto, ou energia do vento, são fontes de energia do passado, por mais que estejam em aparatos tecnológicos mais modernos, e você tem as energias do futuro, né, que é geralmente a de base nuclear. A Bolívia tem um plano ambicioso já há alguns anos, para poder se tornar autônoma energeticamente a partir da energia nuclear. A fissão nuclear, que é a atual, e a fusão nuclear, que é a futura. Então, ainda distante de um uso mais extensivo da energia nuclear, que é a fronteira do conhecimento científico e tecnológico, é a exploração do núcleo do átomo, né, e as viagens espaciais. Então, nem tão longe, nem tão perto disso ainda, por motivos políticos também, né, o homem, né, desde a década de 60, 70, os projetos de fusão nuclear são descontinuados nos Estados Unidos. Isso foi retomado só recentemente com a China e tal, e a Europa também desenvolvendo isso, voltando, né, aos projetos de fusão nuclear. Então a gente está atrasado em relação a isso e a esse futuro, e também o nosso futuro não é o passado dessas fontes arcaicas aí, eólica e solar. Nesse meio do caminho tem o petróleo, tem o óleo, tem o gás, que são boas alternativas também em relação ao carvão, né, que é mais arcaico do que o petróleo, antigo, anterior ao petróleo. E é isso, né? Cada nação com seu mix, né, de produção energética. Hoje, já com desenvolvimento tecnológico razoável, você consegue diminuir essas emissões nas cidades, né, que causam problemas de saúde seríssimos. Mas vem toda essa loucura ambientalista, né, de domínio, até de domínio territorial, como no caso da Amazônia, toda essa loucura ambientalista para impedir a industrialização dos países em desenvolvimento, e também essa série de golpes de Estado, que a crise do petróleo é um caso paradigmático, e por isso que eu trouxe ela aqui para vocês, tá bom? Um abraço, desculpa, são, enfim, assuntos que às vezes eu já não tratei ainda, né, de maneira assim oral, tal, não tem na cabeça assim muita coisa, não tive oportunidade de repetir muito, né? Então eu leio o livro e tal, faço certo a circulação, mas é meu jeito também de falar, de idas e vindas, acho que é normal, né? O diálogo é isso, né? Idas e vindas, eu não estou lendo PowerPoint, eu não estou lendo um texto já escrito, né, em tópicos e tal, né? Eu estou falando normal, falo que sempre que é uma mistura de live
com uma aula, né? Só que não tem ninguém na minha frente. E não é uma live, porque o YouTube nem permite fazer live, porque tem pouco inscrito. Então, desculpa as idas e vindas, mas é isso. O assunto é esse, tá feita a referência, né, do livro. E, bom, qualquer coisa, né, pode falar comigo, comenta. Em qualquer lugar, em tudo que é lugar que é publicado aí, enfim, tem várias janelinhas, várias abinhas que vocês podem falar. Tem meu e-mail também aí na descrição, né? É só chegar, qualquer dúvida ou sugestão. Um abraço.